Olá, meninas, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual é a hora que você está me ouvindo, mas eu desejo muita luz, muito amor para você durante todo o seu dia. Se você está me escutando à noite, eu quero que agora você acalme o seu coração e que você limpe aí o peso que foi o seu dia ou agradeça o dia maravilhoso que você teve. Para quem chegou agora, eu me chamo Camila Robortella e a gente está nessa leitura tão gostosa desse livro tão iluminado que Deus preparou para gente. Uma vida com propósitos, de Eric Warren. E esse livro está muito perfeito e nós estamos no 29º dia. E o tema de hoje é aceitando sua missão. Antes, gente, aqui de começar o dia 29, ele fala que nós estamos no propósito número 4, né? 4. Que você foi moldado para servir a Deus. E agora a gente entra no nosso 29º dia, aceitando sua missão. Todos nós aqui, a gente veio com uma missão. E a gente não sabe, senão ia ser muito fácil, né? A gente não sabe. Mas Deus planejou a nossa vinda aqui para essa terra. E entendendo um pouco aqui a parte mais da espiritualidade, né? Da palavra de Deus, eu consigo entender muitas coisas que eu aprendi quando não, né? Eu estudo o autoconhecimento todo dia, eu leio muito livro, porque eu quero entender o que os meus olhos não podem ver. Dá para entender, né? Eu quero poder entender e quero poder, na verdade, sentir o que eu não sinto muitas vezes. Então eu quero sentir isso todo dia na minha vida. Sentir a presença do Espírito no meu coração, do Espírito Santo, de Jesus. Quero sentir que Deus faz parte de mim, que eu sou filha amada de Deus. E entendendo e aceitando a minha missão, eu consigo realizar muitas coisas na minha vida. E eu tenho certeza que vocês também, quando vocês se sentem assim. Porque parece que está tudo no caminho certo. Meu coração está indo no caminho certo. Apesar dos apesares, das pedrinhas, dos obstáculos, a gente entende que existe um propósito. E isso fica muito mais fácil, né? Fica muito mais fácil. Hoje o tema é aceitando sua missão. Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus. E muitos séculos atrás, Ele planejou que gastássemos esta vida em auxiliar os outros. Efésios capítulo 2, versículo 10. Eu te glorifiquei na terra, pois concluí até o último detalhe o que me deste para fazer. João capítulo 17. Amém. Eu te glorifiquei na terra, pois concluí até o último detalhe o que me deste fazer. Gente, olha isso. Nós não estamos largados aqui, soltos e perdidos. A nossa mente cria isso. A nossa mente, ela cria coisas horríveis. Nossa, meu Deus do céu. Como a nossa mente é poluída. Como a nossa mente é perigosa. Porque ao mesmo tempo que a nossa mente ela pode construir uma vida linda, ela pode destruir a nossa própria vida. E uma vez me perguntaram por que eu medito? Por que eu só não fico, né, orando, lendo os meus livros? Nossa, Camila, por que você medita? Você fica ali, fecha os olhos, como é que você consegue? E esses dias veio algo em mim. Veio assim, sabe, uma voz e falou assim, nossa, agora eu tô entendendo por que eu medito.
Acho que foi o livro que me deu essas reflexões, né? Sabe por quê? Que eu medito, que eu fecho os meus olhos, eu presto atenção na minha respiração, eu coloco ali o meu incenso, a minha vela. Espiritualidade, autoconhecimento, fora da caixinha, a gente não precisa seguir nada, nem rótulo. Ai, Camila, mas vela não pode. Ai, Camila, incenso não pode. Pode! Claro que pode! Porque é ali onde eu eu me acalmo. E eu percebi que a meditação é essa forma de eu ser amiga da minha mente. Essa é a forma onde eu consigo diminuir aquela poluição de pensamentos negativos, achando que eu não sou capaz, que eu tô velha, que eu tô feia, que eu tô horrível, que eu não vou conseguir. Isso tudo desaparece na meditação. E assim, quem não medita aqui, eu super indico. Comecem a meditar, meninas. Busque esse silêncio. Que quanto mais a gente diminui as vozes da nossa mente, mais a gente fica pertinho dele. Mais a gente escuta a voz dele. E eu acredito que é por isso que lá em 2018, quando eu falei, 2017, né? É que eu comecei o autoconhecimento depois que eu conheci o Reiki. O Reiki me ensinou a meditar. O Reiki começou a me sentir. O Reiki me ensinou a pausar. E hoje eu entendo que o Reiki me deixa mais perto de Deus. Ainda mais porque o Reiki não tem vínculo nenhum com religião. Porque eu não quero me encaixar. Eu não quero falar que eu faço parte. Não. Eu sou amor, eu sou luz, eu sou a Camila. E a mesma coisa vocês. Eu vi muitas aqui que não vão para a igreja, não fazem parte, e isso tá tudo bem. Não significa que nós não estamos vivendo a nossa missão porque a gente não faz parte, mas é que a gente vai entender. Você foi posto na Terra para fazer uma contribuição. Você não foi criado apenas para consumir recursos, comer, respirar e ocupar espaço. Deus te projetou para que a sua vida faça uma diferença. Apesar de muitos livros de sucesso informarem sobre como tirar o máximo da vida, não foi para isso que Deus o criou. Você foi criado para acrescentar a vida da terra, não apenas para extrair. Deus quer que você devolva algo. E esse é o quarto propósito de Deus para a sua vida. E se chama ministério ou serviço. A Bíblia fornece os detalhes. Gente, sabe que eu percebo? Que a gente se confunde muito. E esse livro está abrindo tanto a minha mente. Porque muitas vezes eu achei que eu não fazia parte de nada, porque eu não faço parte de um ministério, de algum lugar. Eu tô longe. Mas pelo contrário. Hoje eu olho para a minha vida como terapeuta, como professora de meditação, como professora de Reiki, mestre em Reiki. Sabe o que eu vejo? Que esse é o meu servir. E Deus está me levando para viver a minha missão. De levar as minhas mensagens, de ouvir as mensagens, de ajudar mulheres nos processos de cura, de olhar para dentro com acolhimento, com amor. É isso. E qual que é o seu servir? Aonde você está nessa sua área da sua vida? Dentro da mandala da vida, lá no Atman Healing, a gente, na mentoria de vida, a gente olha para essa área. Eu venho contribuindo com o mundo como? E às vezes a gente olha assim, parece que a contribuição é a gente doar alguma coisa, isso também faz parte. Mas e o seu trabalho? O que você faz? Você não está contribuindo também? Olha aqui, você foi criado para servir a Deus. A Bíblia diz, Deus nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Aleluia, Jesus. Essas boas obras são o seu serviço. Sempre que você serve as pessoas de alguma forma, você está, na verdade, servindo a Deus e cumprindo um de seus propósitos.
Nos 2 próximos capítulos, a gente vai ver como Deus cuidadosamente molda a gente para o nosso propósito. Gente, a gente está chegando mais pertinho das respostas. Porque quando a gente se alimenta de tudo isso que a gente vem se alimentando há 29 dias, a gente está descobrindo maravilhas dentro de nós. Sabe que ultimamente eu ando trazendo algumas sombras aqui pra... Sabe aquela... A gente vê a pontinha do iceberg quando você vê um monte de coisa? E eu faço muito isso no autoconhecimento, mas dessa vez tá vindo muita coisa e eu falo, Camila, respira. Respira. Tô aprendendo tanto, gente, vocês não fazem ideia e eu espero que vocês também. Olha aqui. Você foi salvo para servir a Deus. A Bíblia diz, foi Ele quem nos salvou e nos escolheu para o seu santo trabalho. Não porque merecemos, mas porque esse era o seu plano, muito antes do princípio do mundo. Mostrar o seu amor e sua bondade para conosco por meio de Cristo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Sabe que veio aqui para mim? Como eu sou grata por estar aqui. E você? Sente essa gratidão? Que abençoados nós somos, escolhidos para vir aqui, viver uma missão que Ele planejou pra gente. Eu não vim aqui para sofrer, nem você. Eu não vim aqui para deixar para trás, se arrepender. Eu vim aqui, nós viemos aqui para ser tudo o que a gente pode ser. Olha aqui. Somos abençoados para ser uma bênção. Somos salvos para servir e não para ficar sentados esperando pelo céu. Você nunca se perguntou por que Deus não nos leva para o céu imediatamente após aceitarmos sua graça? Por que Ele nos deixa em um mundo decadente? Ele nos deixa aqui para cumprir os seus propósitos. Uma vez que você esteja salvo, Deus pretende usá-lo para os seus objetivos. Deus tem para você um ministério em sua igreja e uma missão no mundo. Aqui, gente, a igreja eu uso como comunidade. E sabe, muitas de vocês estão bem no início da minha caminhada do autoconhecimento, levando muitas mensagens. Minhas alunas do estúdio que estão comigo desde o começo. Sempre existe um começo. E Deus foi me preparando ali, me conhecendo, cuidando do meu trabalho, da minha casa, da minha vida, para chegar a hora certa e começar a trazer tudo isso junto com a palavra dele. Porque tá tudo junto. Nunca houve separação entre o autoconhecimento e a espiritualidade. E por isso que eu nunca vou chegar aqui e vou falar sobre religião com vocês. Nunca. Nunca diga nunca, né? Mas vai ser muito difícil, eu acredito. Porque quando a gente entende que dá para ser a gente do jeito que a gente é, amando a Jesus do jeito que Ele ensinou, que é um dos propósitos, né? A gente seguir, aprender a amar uns aos outros como a si mesmo. A gente tá nessa caminhada, tentando, é uma das coisas mais desafiadoras, amar. A gente já falou sobre isso. Mas a gente tá aqui. A gente tá aqui. Olha aqui. Você é chamado para servir a Deus. Enquanto crescia,
Você deve ter pensado que ser chamado por Deus era algo que somente missionários, pastores, freiras e outros obreiros de tempo integral experimentavam. Mas a Bíblia diz que todo cristão é chamado para servir. Seu chamado para ser salvo inclui o chamado para servir. Ambos são o mesmo chamado, independente de seu emprego, da sua carreira. Você é chamado para ser um cristão servindo em tempo integral. Olha isso aqui, gente. Independente do seu emprego ou da sua carreira. Você percebe como isso não está fechado? Porque uma vez eu fui num lugar e me perguntaram o que eu fazia. E eu falei que eu era terapeuta, que eu trabalhava com energia. O que fizeram comigo? Não, isso aí é errado. Isso aqui é um pecado. Falei, gente do céu. Será? E aqui tá falando, ó. Independente do seu emprego ou carreira, você é chamado para servir. Percebe, gente? Ó, a Bíblia diz: Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça. Pedro acrescenta: vocês foram escolhidos para falar sobre as excelentes qualidades de Deus que os chamou. Sempre que você faz uso das habilidades que Deus lhe concedeu para ajudar os outros, você está cumprindo o seu chamado. A Bíblia diz: vocês agora pertencem a Ele para ter uma vida útil no servir de Deus. Quanto do seu tempo vem sendo utilizado ao serviço de Deus? Gente, eu não sei vocês, mas esse grupo está sendo muito especial para mim, muito mesmo. E eu quero que a gente leve todo esse conhecimento para as pessoas. Abram grupos também. Chamem outras pessoas, compartilhe o que você está aprendendo. Eu comecei assim, ensinando o autoconhecimento, ensinando as pessoas a voltarem a respirar, ensinando as pessoas que existe sim uma luz, ensinando as pessoas a reacenderem essa luz, que em algum momento da vida se apagou. Mas a gente consegue acender essa luz de novo. Então acho que o nosso chamado é esse, sabe? Partilhar das mensagens que a gente aprende. Olha aqui, a ordem é servir a Deus. Jesus foi categórico: a atitude de vocês deve ser igual à minha, porque eu, o Messias, não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida por muitos. Para os cristãos, servir não é questão de opção, não é algo a ser encaixado em nossas agendas, caso haja tempo disponível. Servir é o núcleo da vida cristã. Jesus veio para servir e para dar. Esses dois verbos também devem servir para definir sua vida na terra. Serviço e doação resume o quarto propósito de Deus para a sua vida. Madre Teresa disse certa vez: viver em santidade consiste em realizar a obra de Deus com um sorriso. A última coisa que muitos crentes precisam hoje em dia é participar de outro estudo bíblico. Eles já sabem muito mais do que põem em prática. O que eles precisam é de uma experiência em servir, nas quais possam exercitar seus músculos espirituais. Percebe? Percebe a importância da gente movimentar, partilhar, servir? E eu não estou falando para servir para milhões de pessoas, criar, mas meu grupo, como que eu vou fazer um grupo? Eu não estou falando. Independente, pode ser uma pessoa, 2 pessoas. Gente, eu cheguei a fazer reiki, né? Quando eu enviava muito reiki lá no Instagram, na pandemia, online. Eu abria o meu Instagram, tinha ninguém comigo. 0 pessoas. E eu falava: Deus, não tem ninguém aqui comigo.
O que eu faço? Sabe o que ele falou? Continua. Continua. E eu abria de novo e não entrava ninguém. E aí eu continuei, porque eu fazia pra mim. Eu estava me servindo ali naquele momento, mas eu sabia que uma hora algo ia acontecer. E aí aconteceu. Eu inaugurei o estúdio, minha comunidade ali, sem eu perceber, eu já estava criando algo que eu estava compartilhando sobre o autoconhecimento, sobre a espiritualidade, mas não tanto dentro da própria palavra, né? Mas agora eu entendo. E ali, quando eu inaugurei, entrou uma pessoa. E eu enviava toda semana reiki, era meditação, aulas de yoga, toda semana. Durante 1 ano, servindo uma única pessoa. E aí, eu fiz o aniversário do estúdio, dia 12/12, que é o aniversário dele, né? E de repente, na minha segunda turma, entraram muitas mulheres que estão aqui comigo hoje. E para mim, eu acho que é essa palavra, sabe? A fé, o confiar. Porque no momento certo, eu não estava pronta naquele momento. Deus estava me moldando, me preparando no tempo dele. Lembra? Que é sempre no tempo dele? Por que eu quero um monte? Eu não estava pronta. E agora aqui nesse grupo, mais de 100 mulheres, 100 pessoas, almas aqui, despertas, autoconhecedores, buscando um propósito. E isso para mim é um presente de Deus mesmo. E olha aqui, preparando-se para a eternidade. No fim de sua vida na terra, você ficará perante Deus. E Ele avaliará como você serviu aos outros com sua vida. A Bíblia diz: cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Pense nas implicações disso. Algum dia Deus irá comparar quanto tempo e energia gastamos conosco em relação ao que utilizamos para servir aos outros. Nesse momento, todas as nossas desculpas para o egoísmo soarão vazias. Eu estava muito ocupado, ou eu tinha meus próprios objetivos, ou eu estava preocupado em trabalhar, me divertir ou em me preparar para a minha aposentadoria. A todas as desculpas, Deus responderá: sinto muito pela sua resposta. Resposta errada. Eu o criei, salvei, chamei e ordenei a você que tivesse uma vida de serviços aos outros. Qual parte você não entendeu? A Bíblia alerta os que não creem. Ele derramará sua ira e o seu castigo sobre os que vivem para si mesmo. Mas para os cristãos isso significará a perda das recompensas eternas. Nós só estamos completamente vivos quando ajudamos os outros. Jesus disse: se você insistir em salvar a sua própria vida, você a perderá. Somente aqueles que põem de toda a sua vida por minha causa e por causa da boa nova é que saberão realmente o que significa viver. Gente, aqui é muito interessante, né? Porque tem uma frase que a gente fala muito, né, dentro do autoconhecimento, que é: se você estiver num avião, você vai colocar sempre a máscara de oxigênio em você primeiro e depois você põe no outro. E se a gente olha aqui, parece que é até o contrário, né? Deixa eu salvar o outro e deixar eu para trás. Mas se a gente vai mais fundo, o que acontece? Agora eu tô entendendo. Não que significa que nós estamos em primeiro, mas significa que quando nós estamos servindo, nós estamos caminhando.
Nós estamos nos olhando. Então, automaticamente, a gente já está se cuidando. Quando a gente começa a servir, a gente olha pra gente e se sente tão bem. Tem muitas de vocês que chegam pra mim na hora de uma leitura e falam assim: nossa, Ká, eu ajudo tantas pessoas e eu não me ajudo a mim mesma. Mas aí depois, sabe o que elas respondem? Que quando elas terminam de ajudar, elas se sentem tão bem. Se sentem tão felizes porque ela ajudou o outro. E isso não faz bem pra gente? Claro que a gente tem que também pôr prioridades, né? Se a nossa prioridade é servir, tudo bem, a nossa prioridade no momento é o quê? A gente está ajudando tanto o outro, mas se isso tá te fazendo mal, então não tá legal. Se isso tá te pesando energeticamente, se isso tá te esgotando, se você chegou num momento que você falou, onde eu estou, então tem que rever. Tem que arrumar as coisas, arrumar a casa para depois. Vocês perceberam? Pegaram o feeling do que ele quer dizer aqui? Olha aqui, e finalizando ele coloca serviço e importância. Você dará a vida por algo. O que será? Uma carreira, um esporte, um passatempo, fama, riquezas? Nenhuma dessas coisas será importante para sempre. Servir é o caminho para a verdadeira importância. É através do ministério que descobrimos o significado da vida. A Bíblia diz: todos achamos nosso significado e função como parte do seu corpo. Ao servir juntos na família de Deus, nossa vida assume uma importância eterna. Paulo disse: quero que vocês pensem como tudo isso torna vocês mais importantes, não menos, por causa daquilo de que vocês são parte. Percebe? Olha o que ele fala aqui. Quero que vocês pensem como tudo isso torna vocês mais importantes. Não é o que elas se sentem? As minhas clientes falam, eu ajudo tanto, né? Eu não consigo falar não, mas eu me sinto tão bem depois. Você se sentiu importante? Como Paulo disse? Mas, pessoal, é interessante. Pensa nisso hoje. Se você fez muito, serviu muito as pessoas e hoje você se sente completamente esgotada, então é momento de olhar para dentro. Recomeçar de novo, sabe? Tá tudo bem recomeçar. Agora, se você fez tudo para todo mundo e você fez com teu coração, se sentiu feliz e se sente grata por tudo que você fez, mas de repente você não está onde você gostaria, sinta essa gratidão. Olha para tudo que você fez, olha o que você construiu. Agora, se você nunca serviu, nunca ajudou ninguém, sempre foi uma pessoa muito egoísta, vamos dizer aqui, que nem veio a palavra, né? Sempre colocou você na frente de tudo. Será que não é um momento agora de servir um pouco? Será que não tem tanta coisa aí boa aí dentro para compartilhar? Será? Profundo, né, gente? É lindo, lindo demais. Bom, ele deixa uma reflexão aqui, que servir não é questão de opção. Porque somos criados de Deus, criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Efésios capítulo 2, versículo 10. O que está me impedindo de aceitar o chamado de Deus para servi-lo? O quê? O que me impede? Vamos ficar refletindo sobre isso hoje. Muito gostoso, né, gente? Quanta coisa maravilhosa.
Gratidão, Deus, por esse momento, por essas palavras, por esse ensinamento. Eu abro meu coração para receber tudo. E tudo que eu recebi hoje entre dentro de mim, expanda o meu coração e me faça me tornar uma pessoa cada vez melhor e entender que eu posso servir com meu coração. Amém? Gratidão, gente, e amanhã eu volto. Beijos.